Vamos abrir, então, a palavra do Senhor, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Estamos nessa série de Tessalonicenses, exposição, estamos passando por toda a carta, e ao final passaremos para a segunda carta aos Tessalonicenses, até o mês de abril, essa série, que iniciamos desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Semana passada, o pastor pregou do capítulo 4, do 1 ao 8, falando sobre a santificação, expôs a carta, o texto e extraiu o contexto principal, que era a santificação. Da mesma forma, vamos dar continuidade, porque esses versículos de 9 a 12 vai justamente complementar essa parte da santificação, mas Paulo trazendo uma responsabilidade quanto ao amor uns para com os outros, o amor ao trabalho. Então, vamos estar expondo a questão, fazendo a exposição dos versículos, e vamos nos ater a essa questão maior desse contexto aqui, que é a fé e o trabalho. Quando Paulo fala que cada um tem que tratar dos seus próprios negócios. E vamos entender por que ele fala dessa forma aquele povo ali. E o que podemos extrair para nós hoje? Porque a palavra de Deus é justamente dessa forma, é o que o texto nos apresenta no seu contexto original. E como podemos aplicar esse texto no nosso contexto atual? Esse é o grande desafio da pregação bíblica, fazer esse contexto atual, fazer esse link, essa ponte. Contudo, eu queria, antes de mais nada, aliás, vamos ler o texto e eu falo para que os irmãos coloquem a Bíblia e fiquem mais à vontade também. Amém? Então, vamos ao texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exorto-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e algumas versões em paz, ou pacificamente, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como vô-lo temos mandado. Qual o propósito? Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Então, primeiramente, eu quero ser bem sincero com os irmãos. Às vezes, entramos na igreja e criamos uma expectativa de ouvirmos sempre algo novo, algo que nós nunca ouvimos. E saímos das nossas casas e vamos lá na igreja porque vamos ouvir algo novo. Algo que eu nunca ouvi antes. E às vezes nos decepcionamos, porque a palavra vem de uma forma tão simples e coisas que vocês ouvem todos os dias. Mas essa é uma grande dificuldade da igreja
pós-moderna, que cria os seus membros nessa expectativa. Muitos pastores estão em depressão porque não conseguem suprir as expectativas que coloca na igreja. Muitos irmãos abandonam a igreja porque acham que a igreja não supre aquela expectativa de sempre trazer algo novo, algo sobrenatural. Isto é uma porta aberta para as heresias. Sabemos que Deus é soberano e Ele pode agir de maneira sobrenatural em qualquer momento, em qualquer lugar. E na sua igreja não é diferente. Amém? Deus age de maneira sobrenatural. A sua vida é um mover sobrenatural de Deus. Sim ou não? Vós estávamos mortos em vossos próprios pecados. Morto, não fala, não tem vontade própria. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que a palavra de Deus é suficiente. E que coloquemos as nossas expectativas nessa palavra, que foi por meio dela que Cristo te salvou. O ensino, a salvação chegou a você, porque você conheceu a Cristo. E foi por meio desta palavra que é pregada. Não podemos reinventar a palavra. O próprio Apocalipse diz, né? Se colocar ou acrescentar um tio que seja, aquelas pragas seriam acrescentadas na vida desse. A vida cristã começa com a obra sobrenatural de Deus. Sim ou não? Ele traz você. Ele realiza esta obra sobrenatural por meio da graça imerecida, traz a Ele, o Espírito Santo te regenera, aplica a obra de Cristo na cruz, em nós que estávamos espiritualmente mortos, somos regenerados, arrependimento pelo pecado, começa então o exercício da fé cristã. Agora, isso não significa que eu não tenha que fazer nada. Esse é o contexto da carta. Vocês já estão salvos em Cristo. Glória a Deus. Vocês já foram chamados por Cristo. Já foram vocacionados pelo Senhor. Agora, a continuidade da obra cristã precisa ser perfeita também. Não podemos enganar que não temos compromisso nenhum. Eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou descansar, deitar em berço esplêndido e deixar a vida me levar. Isso não é um pensamento de alguém que foi chamado por Cristo. Se você foi chamado por Cristo, as boas obras acompanharão a sua vida. Fomos criados por Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Ele nos preparou, nos vocacionou para andarmos nas boas obras. Então, torna-se necessário, nessa vida cristã, o acompanhamento dessas boas obras. E essa prática de boas obras começa com a comunhão. Amai-vos uns aos outros. Passa
pelo nosso trabalho cristão. E vai além ao nosso trabalho dito secular, que muitos fazem uma confusão tremenda, separando o sagrado do secular, e trabalho aqui, trabalho meu é secular. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver sim com o seu trabalho lá. Lá você tem que glorificar a Deus da mesma forma. Você vai para o seu trabalho, você não deixou de ser crente, não. Ou deixou? Ou é crente só na igreja? Porque quando agimos assim, encontramos dificuldades no nosso trabalho secular. E é isso que nós vamos falar alguma coisa nesta noite. O reino de Deus, ele é muito amplo. Ele não se resume à igreja. Irmãos, complicamos as nossas vidas porque, às vezes, queremos resumir a obra de Cristo, o trabalho cristão, a vida cristã, à igreja somente. A igreja faz parte, é o corpo de Cristo, mas a sua vida cristã é exercida lá fora. A sua vida cristã é exercida na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Nesse contexto que nós lemos, o versículo 9, quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis inspirados ou instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica: olha, vocês já foram instruídos por Deus, vocês já têm gravado no seu coração esse amor uns pelos outros, não há necessidade que eu vos escreva mais. Se lembrarmos, há 2 semanas, eu estava pregando justamente sobre 1 Tessalonicenses capítulo 3, que justamente eu discorri sobre toda essa parte do amor de uns para com os outros. E Paulo aqui ele volta e fala: olha, não necessitais mais disso. Vocês já foram inspirados por Deus, vocês já conhecem, vocês já têm isso intrínseco, vocês já participam disso, vocês são exemplo para toda a Macedônia, vocês já trabalham, já têm vivo este amor uns para com os outros, fundamentados na igreja. Contudo, porém, todavia, precisam aumentar, precisam cultivar, precisam ainda alimentar mais e mais. Um grande perigo na nossa vida cristã é quando chega um momento em que nós pensamos que chegamos no topo. Porque se você chegou no ápice, no topo da sua vida cristã, qual é a próxima tendência? Qual o próximo passo? Pode falar. Descer. Se você chegou no auge, não tem mais para onde ir. E se não tem mais para onde ir, a tendência é cair. É isso que Paulo está instruindo eles. Olha, vocês estão no amor, vocês já têm isso intrínseco, vocês já cultivam isso, mas espera aí, não pense que vocês estão perfeitos, não pense que vocês estão, olha, vou usar o termo aqui popular, na crista da onda. Não, vocês precisam melhorar a cada dia. Porque no momento em que nós pensarmos que chegamos no ápice, é o momento que nós estamos propensos a cair, a descuidarmos com aquilo que estamos fazendo.
Quando acontece os acidentes em nossas vidas? Acidente de trabalho, quando acontece? Geralmente quando o camarada se acha autossuficiente naquilo que faz. Porque quando ele está no início, ele usa todo o EPI, sabe o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Ele vai subir no andaime, ele coloca cinto de segurança, ele coloca bota, coloca capacete, porque ele tem medo. Passa algum tempo, torna-se autossuficiente. Olha, eu não preciso mais de EPI. Eu já sei subir no andaime, descer, já fiz isso milhões de vezes. É nesse momento que acontece. E na vida cristã, semelhante à nossa vida natural, é da mesma forma. Quando achamos que estamos autossuficientes, é o momento de maior perigo. Quer ver? Quando é que você mais ora a Deus? Quando chega o aperto. Porque quando está na bonança, a nossa tendência como ser humano é o quê? Deus, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor e vamos. Mas quando chega o aperto, aí começa, Senhor, a oração muda. Senhor, por quê? Tem deixado o teu servo fiel passar por esta tribulação. Então é esse contexto que Paulo está. Olha, Paulo, ele elogia, mas ele cria essa ressalva. Olha, cuidado. Não pense que estão suficientemente preparados em todos os ofícios do amor. Precisa cultivar mais. Toda a Macedônia, versículo 10, olha, porque também já o fazeis com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Aquela igreja era exemplo para toda aquela comunidade grega. A igreja de Tessalônica era referência naquele lugar. Era exemplo para os que eram de dentro, era exemplo para os que eram de fora. Mas Paulo, mesmo assim, os exorta, e é isso que a palavra de Deus serve em nossas vidas, meu irmão. Para nos exortar a continuarmos a caminhada e não estarmos satisfeitos. No sentido de que, olha, agora posso sentar. Não, a nossa vida é uma constante luta. A vida cristã é uma constante luta, é um progresso. A carta de Tessalonicenses fala sobre o progresso dos Tessalonicenses. Desde o capítulo 1 nós estamos trabalhando isso. É o progresso deles. E a vida cristã é uma vida de progresso. É uma vida que caminha para frente. E nesse caminhar, nesse progresso, tem alguns tropeços naturais da nossa vida. Às vezes você cai ali, levanta lá, cai ali na frente, levanta e segue em frente. Porque aquele que fica olhando para trás, viver do passado, fica preso nele e não cresce. Paulo, então, incentiva constantemente aquele povo para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer no amor. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia, perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia. Eu já conheço de Gênesis a Apocalipse, todos os livros. O que você falar aí eu já conheço. Eu tenho todos os versículos decorados. Glória a Deus. Mas precisa ser exortado a continuar. Se leu 10, leia 11. Leia de novo. Com certeza a palavra de Deus vai falar contigo diferente a cada dia. Porque ela mesmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Meu irmão, não deixe de ler a palavra.
Ainda que o texto, você acha que o texto é tão simples. Mas leia, medite, é ela que produz vida e produz fé no seu coração. A palavra que vai produzir fé, é que vai produzir arrependimento, é que vai produzir tristeza no seu coração pelo pecado, mas vai produzir alegria pela salvação confirmada por Cristo em você. A palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa, porque ela vai produzir essa tristeza pelo pecado, mas vai produzir alegria com arrependimento, porque você tem a certeza que Deus te perdoou e vai te perdoar. O contexto daquele lugar era um pouco diferente de onde o cristianismo tinha nascido. Essa também é uma das razões porque Paulo fala dessa maneira. O cristianismo brotou em Jerusalém, Judeia, Samaria. E o contexto judaico era um contexto familiar, era um contexto tribal, tribos, clãs. Então, o judeu tinha um conceito, um contexto de família muito apurado. Se você ler as cartas de João, você vai ver esse contexto muito apurado. Falando do amor, João fala muito do amor. Por quê? Porque essa era a característica. Atos 2. Tinham tudo em comum. Não era isso? Por quê? O contexto judaico era esse, um contexto acolhedor. Um contexto em que os irmãos viviam nas casas, de casa em casa. Uns ajudavam os outros. Em Jerusalém, se o viajante chegasse, e eles nem conhecessem, mas estivesse perdido, eles acolhiam na sua casa. Então, o contexto judaico era esse. Agora, o contexto de Tessalônica era um contexto greco-romano. Um contexto que já imperava um individualismo. Por isso, a necessidade de Paulo sempre está exortando aqueles irmãos a viverem em amor fraternal. Porque havia necessidade, eles precisavam ser ensinados, eles precisavam ter aquilo bem fixo em suas mentes, porque era um contexto individualista, não diferente do contexto que vivemos hoje. Nós não vivemos um contexto judaico, nós vivemos um contexto ocidental, onde o individualismo impera sobre todas as coisas. No trabalho, se o cara tem alguém à frente dele, ele não tenta por mérito chegar lá. Ele primeiro tenta derrubar aquele que está na frente dele, para que o caminho fique livre. O camarada não procura trabalhar para ser reconhecido. Ele primeiro derruba o outro para que ele possa aparecer. Eu trabalhei com 24 anos atrás, na época de marinheiro, com um camarada que eu ficava assim, meu Deus do céu. O cara, nós éramos marinheiros e a gente entrava ficávamos uma semana para servir no rancho, servir as mesas. E limpávamos tudo, a panela, aquele negócio todo, limpava. Só que ele só ficava sentado. E de frente para a porta. Quando o sargento vinha, ele pegava e começava a fazer tudo. E, resumindo, acabava a semana, escolhia o melhor marinheiro da semana. E quem era escolhido? Ele. Aí o cara dava de prêmio a ele uma licença para ficar em casa. Eu ficava olhando, meu Deus do céu, que cabra safado sem vergonha. Que ele só faz. Eu, irmãos, eu trabalhava, fazia tudo. Ele só fazia quando o camarada, quando o sargento vinha. Passou-se os anos. Passou-se os anos. Deus faz coisa. Chegou
o momento de sair do navio. E eu falei assim para o meu chefe, chegou meu nome. E eu falei para o meu superior, não quero sair, quero ficar aqui. Aí o meu superior falou, olha, se você quer, então você fica. Eu vou mandar sair quem? Mandou ele. Eu falei, Jesus, não é vingança não. Eu falei, olha só, aprontou, mas a hora conta vem. A hora conta vem. A própria palavra diz que não há nada que esteja encoberto, que não há de se revelar à luz da palavra de Deus. Naquele último dia, todos estarão diante de Deus, desnudos, e não sei, rapaz, não tem nem como imaginar que será. Mas que vai ser um dia terrível, quando ele diz dia de ranger de dente, choro e ranger de dente. Então, este amor, que não era tão característico, Paulo incentiva para que eles continuem. O povo de Deus, ele procede, meu irmão, de todos os lugares possíveis. Essa igreja aqui é a prova disso. Se nós fizermos um levantamento aqui, eu creio que estejam todos os estados da federação aqui representados. Olha que coisa difícil de trabalhar. Vocês já pararam para pensar? Cada um de vocês tem uma culturazinha diferente. Tem um quê diferente da terrinha que vocês vieram. Que nós viemos, que eu também vim de outro lugar. Mas tem uma coisa que nos une. Tem uma coisa que faz com que todas as barreiras, sejam elas culturais, sociais, econômicas, caiam por terra. Que é Cristo Jesus crucificado. Salvação nossa. Isso nos une e une-nos a todos os povos que Ele tem chamado ao redor da terra, não importa de que tribo, nação for. Deve ter um camarada lá na Coreia do Norte, convertido a Cristo, que é o nosso irmão. Não pense que todo mundo da Coreia é igual aquele... né? Não, que quer destruir o mundo. Não. Então isso nos une. E é isso que Paulo exorta, lembra, e nos lembra também. Que é esse amor fraternal, esse amor conhecido em Cristo, que é poderoso para unir as nossas vidas e fazer com que venhamos viver em comunhão e compartilharmos uns com os outros as nossas diferenças, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Porque, irmãos, somos todos iguais. Todos passamos por lutas, todos passamos por tribulações, todos passamos por provações. Todos passamos por dificuldades. Esse é o ensinamento do Evangelho. Não tem ninguém que possa dizer, olha, eu não sofro nenhuma. Eu não sofro por nenhum pecado. Eu não sou tentado. E quando falamos para homens de tentação, temos a pretensão de pensar que a tentação para o homem é uma mulher com uma mini saia. E isso é tentação para o homem. Ah, então eu não olho, olha, quando eu vejo uma mulher, eu baixo a cabeça e estou livre disso. Mas não vence o orgulho, mas não ama o seu próximo, mas só vive acusando os outros. Não, mas eu não olho para a mulher, não. Eu sou puro. Está entendendo como vai além, o cristianismo vai além
dessas coisas. Não. Meus olhos são limpos. Mas o coração... Esse é o desafio da igreja. Ser conhecida como a igreja de amor fraternal, de amor familiar. Irmãos, no mundo individualista que nós vivemos, temos que valorizar o nosso relacionamento. Paulo, no versículo 11, ele introduz 3 admoestações. E vamos entender esse contexto. Por que ele fala isso? Ele fala para que eles vivam ou procurem viver quietos ou em paz. Ele diz para se ocupar dos seus próprios afazeres ou dos seus próprios negócios. E ele diz também para trabalhar com as suas próprias mãos, assim como bem lhe ordenamos. Olha, se você ler esse texto e de maneira muito rápida, você vai achar até que ele está meio incoerente. Paulo chega em cima, fala que, olha, não preciso falar do amor para vocês, que vocês já estão perfeitamente instruídos do amor fraternal. Só preciso aumentar mais um pouco esse amor. Vocês já são exemplo para toda a Macedônia. Aí ele chega no versículo 11 e fala, olha, procurem a paz. Procure seus próprios afazeres. Mas Paulo não falou da comunhão? Como que ele fala para buscar os seus próprios afazeres? Trabalhe com suas próprias mãos. Primeiro, paz nessa passagem significa agir pacificamente, ou seja, sem inquietação. Ele exorta para os tessalonicenses serem tranquilos e pacíficos. Mas qual o propósito? Por que Paulo fala isso? Havia um movimento dentro daí. Havia alguns movimentos. Primeiro movimento dentro da igreja de Tessalônica. Tinha uns camaradas que só viviam para bisbilhotar a vida do outro. Queriam se introduzir nas casas, não no sentido que Paulo estava falando aqui, da comunhão, mas era no sentido de bisbilhotar o que o irmão tinha. Bisbilhotar o que o irmão fazia. Por isso que ele fala de termos a comunhão em cima e embaixo ele fala dessa ressalva. Porque o camarada ia. Lembram lá dos fariseus, quando Jesus os repreende? Olha, vocês que vão para as casas com a desculpa de fazer grandes ou enormes orações, mas chegam lá e abocanham o que a viúva tem. Era basicamente isso. Né? Ia para as casas, viviam de casa em casa, aqueles malandros. E Paulo é bem incisivo em identificar essas coisas na igreja. Hoje de manhã foi ministrado justamente na escola dominical sobre a 1 Coríntios, falando do irmão imoral. Paulo sabia tratar com isso. Paulo era amor em tudo, mas ele sabia tratar com essas coisas problemáticas da igreja. Então ele fala, olha, vamos resolver isso. Tire essa inquietação do meio de vocês. Trate dos seus próprios negócios. Não se intrometam nos negócios alheios, porque isso causa inquietação e aborrecimento na igreja. Viva esse amor. Pare de apontar o irmão. Viva você a vida cristã. Pare de querer vigiar o irmão para ver o que ele faz, para tentar apontar o pecado dele. Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Pare de acusar o outro. Viva a sua vida cristã, porque isso só vai trazer dificuldade para a igreja. Vai começar barulho, vai começar discussões. E era isso que Paulo estava tentando tratar, para que a igreja, que tinha aquele amor,
estava frutificando no amor fraternal, não deixasse que esse pequeno grupo causasse inquietação. Da mesma forma, nós hoje, meus irmãos, Deus trata com cada um de nós. Não queira andar com a câmera, vigiando o que o irmão faz. Terceiro, Paulo fala, trabalhe com as vossas próprias mãos. Por que Paulo fala isso? Por duas razões. Primeiro, para que eles pudessem ter suficiência de meios para o sustento e para que se conduzissem honrosamente, inclusive com os incrédulos. Era um segundo grupo que tinha dentro da igreja de Tessalônica. Os ociosos. Camarada que achava que a igreja tinha que sustentá-lo em tudo. Em outra palavra, desculpe a palavra, vagabundo. O cara não queria trabalhar. Paulo não está falando aqui, meu irmão, porque senão ele entraria em contradição com aqueles que passam por dificuldade e precisam ser ajudados pela igreja. Não é isso que Paulo está falando, porque essa é uma finalidade do Evangelho. Nós, como os irmãos, ajudamos aqueles que estão passando dificuldade. Mas Paulo aqui está falando daqueles que não queriam nada, daqueles que não queriam trabalhar, daqueles que queriam viver do sustento da igreja. Por isso que viviam de casa em casa. Por isso ele diz, olha, ocupe-se do seu trabalho diário, do seu trabalho manual. Meu irmão, o contexto, por isso que é bom você entender o contexto daquele momento. Cultura greco-romana. Os gregos e romanos trabalhavam quem era? Escravo. Os escravos tinham que trabalhar e pronto. O senhor tinha que usufruir do que o escravo produzia. E eles queriam trazer isso para a igreja. Olha, eu sou senhor, não vou trabalhar não. Tem um escravinho aí não que possa trabalhar e me alimentar? Esse era o contexto greco-romano. E Paulo, está tudo errado. Cada um trabalhe e sustente a si mesmo. Aliás, trabalhe e o fruto desse trabalho ajude o próximo. Porque aí vocês cumprirão as obras do Senhor. E Paulo ensinava por palavras e por exemplo. Ele, em várias passagens, ele fala, eu não fui pesado a ninguém. Faço minhas tendas aqui e vou vivendo. Alguém tem dúvida de que Deus criou o trabalho? O trabalho não é fruto do pecado, não. O enfado é fruto do pecado, é diferente. O trabalho não é fruto do pecado. Que desde o Éden, Deus falou para Adão, olha, você vai trabalhar, vai frutificar a terra. Agora o enfado vem. Cansaço vem. A concepção cristã de trabalho é que ele dignifica o homem, devendo estar este motivado pelo seu negócio. Aí você vai me dizer, pastor, no Brasil é difícil ficar motivado com o salário que nós ganhamos. Aí o que eu posso falar para você? Qual a motivação do seu trabalho? Eu sei que a finalidade é você ter o ganho para a vida. E não é errado você querer crescer. Agora, não podemos justificar uma coisa com outra. Está entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Eu não posso justificar. Eu ganho pouco, então eu trabalho mal. Nós aqui em Brasília, grande maioria, grande parte é funcionário público. E no funcionalismo público, o funcionalismo público é o melhor lugar para o cristão mostrar a sua
dignidade e o seu caráter. Eu sou funcionário público também. Falo porque o funcionalismo público é o melhor local para o cristão mostrar a sua dignidade e o seu caráter. Porque no serviço privado, o patrão está lá em cima, a ferro e fogo. Se não produzir, é mandado embora porque tem outro que trabalha no seu lugar. Tem vários aí fora querendo. No funcionalismo público, não. Eu chego lá, se eu atender 10 hoje, tudo bem. Se eu atender 5, se eu atender um só no dia, é a mesma coisa. O salário não muda, não é descontado nada. Então, ali é mostrado o caráter do verdadeiro cristão, que trabalha para Cristo, trabalha como o Senhor. Por isso que eu digo, meu irmão, não há justificativa em eu prestar um serviço mal, porque o meu salário é baixo. Não há justificativa, você é um servo de Cristo. Nós somos servos do Senhor. Estude, melhore, faça outro concurso, passe, vai, glória a Deus. Isso é um incentivo, agora você não pode justificar. Não há concepção bíblica. O camarada, um cristão, conceito bem prático. Vou ser bem prático. Essa semana não quero trabalhar, não. Vou pegar um atestado médico. Entrega lá o atestado médico. Bonzinho. Vai viajar. Tira uma mini férias. Está roubando o Estado, meu irmão. Pastor, é muito duro. Não, está roubando o Estado. Esses mesmos que fazem isso é o que querem cobrar dos políticos. Meu irmão, se nós somos servos de Cristo, nosso caráter tem que ser ilibado. Não tem jeitinho brasileiro. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos chegar com um cristianismo desse, em que a gente bota da boca para fora que somos servos de Deus, que vivemos para a glória de Deus, mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, passamos a perna no outro. E ainda vejo, meu irmão, consegui enganar. O irmão está se enganando a si mesmo, não ao seu Senhor. Nós, reformados, temos o trabalho como uma bênção de Deus para a nossa vida. Num país como o nosso, que a taxa de desemprego é tão alta, precisamos a todo momento glorificar e agradecer a Deus pelo nosso trabalho. Pelo nosso trabalho. Ontem, estava de pernoite, eu dormi 00:30. 4:30 eu estava de pé. É um piscar de olho, né? Mas glória a Deus. Eu saí daqui, fui lá para o plano, eu falei, Jesus, 4h da manhã, 4:30 da manhã. Aí você vê tanta coisa, você acha que a cidade dorme, não dorme. Meu querido, agradeça a Deus pelo teu trabalho. Honre a Deus no seu trabalho. Pastor, mas todo mundo faz isso. Irmão, você não é todo mundo, você é um cristão, servo do Senhor. É você que vai chegar lá para os irmãos, depois, para aqueles que estão de fora, como Paulo fala aqui, e vai querer pregar e falar do amor de Cristo para eles. E ele vai virar para você e vai falar, você participa das mesmas falcatruas que eu participo. Irmão, não estou dizendo que
isso vai melhorar, ou aumentar, ou vai fazer com que você ganhe a salvação. Isso aí, a igreja tem uma convicção muito certa disso, vocês estão sendo ensinados aqui muito tempo sobre isso. Que a salvação em Cristo Jesus é por Ele, por meio dEle. Mas eu não consigo processar na minha mente um cristão que vive fazendo isso. Amor, o pecado, irmãos, o pecado bate à nossa porta. Não somos imunes de cair, mas tem gente que vive deliberadamente no pecado. Precisa de uma nova conversão. Porque o pecado é um acidente em nossas vidas. Cai ali, se arrebenta todo, Jesus vem, dá limpada e você segue. Agora, caiu aqui, Jesus limpou, aí se joga no outro precipício na frente, aí vê uma poça de lama, se lambuza, aí vê e vai. Que cristianismo é esse? O propósito final de Paulo, para encerrar, ele diz, versículo 12, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Olha o nosso testemunho exterior. A fim de que possam conduzir-se convenientemente, com respeito aos que estão de fora, e não dependam de ninguém. O propósito do seu trabalho é glorificar a Deus e ajudar aqueles que têm necessidade. Eu vou fazer o inverso do Paulo. Paulo elogiou, depois repreendeu. Eu trouxe a demonstração e vou em elogio. Louvado seja Deus por os irmãos estão entendendo a questão das cestas básicas ali. Que é justamente ajudar aqueles que necessitam. O pastor Michel fica aqui a semana na igreja. Ele fala conosco, Luan fica aí. Às vezes chegam famílias aqui pedindo. E a igreja não tem um suporte, ou não tinha. Glória a Deus que vocês estão e continuem, meu irmão. Tragam, ajude, porque com certeza não vai se desperdiçar e não vai ser jogado fora e também não vai ser dado a qualquer um, aqueles que realmente necessitam. Como no Natal, os diáconos juntaram e fizeram uma cesta e levaram para a irmã que estava passando por uma grande dificuldade. E é assim que nós vamos crescendo em graça no Senhor, trabalhando como uma igreja unida, demonstrando verdadeiramente o amor uns pelos outros. E trabalhando lá no seu trabalho. Se você é um funcionário público, faça como para Deus. Se acha que o teu salário está baixo demais, estude, faça outro concurso, mas onde estiver, floresça como servo de Deus. Dê testemunho como servo do Senhor. Não deixe que o nome do Senhor seja envergonhado por causa do seu mau exemplo. É isso que a Bíblia nos instrui.